Falta grave na execução penal. O que acontece se alguém cometeu uma falta grave? Quais são as consequências? Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista, eu atuo em todo o território nacional e vamos aqui entender essa questão da falta grave na execução penal, algo que acontece diariamente nas unidades prisionais, perfeito? Primeiramente, qual a previsão legal da falta grave? Artigo 50 da Lei de Execuções Penais. É muito importante entender que o rol que aparece ali, ele é taxativo. O que significa isso? Significa que qualquer situação que não estiver prevista no artigo 50 não é considerado falta grave. Eu abri aqui o artigo 50 na Lei de Execuções Penais. Vamos fazer a leitura juntos sobre o que vem a ser falta grave, o que eles consideram como falta grave na execução penal. Então, o artigo 50 da Lei de Execuções Penais diz o seguinte: comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, ou seja, quem está na unidade prisional, que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina em termos mais comuns. Aquele preso que tumultuar o ambiente, que incitar ali rebeliões, né, e tudo mais. Então, quem fizer isso está cometendo falta grave. Inciso segundo, o preso que fugir, aquele que foge está cometendo falta grave. Inciso terceiro, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, objetos perfurantes, cortantes, até mesmo, eventualmente, se entrar alguma arma de fogo dentro do presídio. Tem que cuidar com isso, certo? Então, comete falta grave nessa situação. Inciso quarto, provocar acidente de trabalho. Os presos, eles podem trabalhar dentro da unidade prisional e é até recomendado que eles façam isso. Então, se ele, de forma imprudente, ele ocasionar um acidente de trabalho, conscientemente, melhor dizendo, ele vai ter cometido uma falta grave. Inciso quinto, descumprir no regime aberto as condições impostas. No regime aberto, o apenado ele tem algumas condições. Então, é muito comum que ele fique de tornozeleira, por exemplo. Então, se ele descumprir as condições, não sair durante a noite, né, se recolher antes das 10 horas, descumprindo essas condições, ele está cometendo falta grave e não observar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39. Ao final, eu vou fazer a leitura desses dois incisos com vocês. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Todo mundo sabe que dentro das unidades prisionais é muito comum o uso de telefone. Infelizmente, os aparelhos eles acabam entrando na unidade prisional por agentes corruptos, familiares cometendo crimes, fazendo isso, mas o fato é que tem telefone na unidade prisional. E os presos eles utilizam com frequência e alguns acabam sendo pegos utilizando. E quando se é pego, está a cometer falta grave. Perfeito? Recusar, recusa, né, a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime, é uma questão que foi muito discutido se seria constitucional ou não. O fato é que a doutrina, de forma majoritária, entende que é inconstitucional e, portanto, se o apenado ele se recusar a submeter a essa identificação, a gente tem aí material para tentar reverter essa situação. Perfeito? Então é isso. Esse é o rol do artigo 50. Quem cometer alguma dessas situações aqui está a cometer falta grave, aí a gente vai ter que fazer a defesa, né? A gente vai primeiro a gente pode tentar por meio de uma audiência de justificação explicar o que aconteceu e retirar a culpa do apenado, mas se não for possível, a gente pode recorrer dessa decisão que vai reconhecer a falta grave e a gente vai conseguir, portanto, livrar o apenado dessa situação. E por que que é tão importante a gente conseguir reverter essa situação? Porque senão as consequências elas são terríveis dentro da execução penal. E vamos fazer aqui a leitura novamente
Só que agora são as consequências da, do reconhecimento da falta grave na execução penal. Então vamos lá. Primeiro, regressão de regime prisional. Se o apenado ele está, por exemplo, no regime semiaberto, ele comete uma falta grave, ele vai regredir para o regime fechado. Segunda situação, revogação do livramento condicional. Imagine só, o preso ele recebeu o livramento condicional, está solto, usufruindo da sua vida e comete uma falta grave e tem um livramento revogado e, consequentemente, ele vai ser preso novamente. Revogação de saída temporária. Saída temporária, todo mundo sabe como que funciona. É um instituto essencial para permitir que em algumas situações o apenado ele possa sair para resolver algum problema, família, em algumas épocas específicas festivas, e ele cometendo a falta grave, ele perde esse direito. Perda de até um terço dos dias remidos. Então, a remissão que todo apenado conhece de cor e salteado, ele vai perder um terço daqueles dias que ele já tinha conseguido. Então, se ele tem 100 dias para ser computado de remissão, ele vai perder por volta de 33 dias, mais ou menos, em razão da falta grave. Interrupção dos lapsos para progressão de regime prisional. Como que funciona? Tem o marco inicial para começar a contar os dias para progredir de regime. Se, por exemplo, são 2 anos para ele progredir e fez um ano ele cometeu falta grave, o que que acontece? Reinicia do zero a contagem a partir da pena remanescente, ou seja, aquele tempo de pena que falta cumprir será começada a contagem inicialmente do que faltou, né, para cumprir de pena. Não, né, se foi 6 anos, não vai ser do 0 até 6 de novo. Se ele cumprir um, vai ser do 0 a 5 anos. Perfeito? Reconversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. É muito comum que medidas restritivas de direito sejam aplicadas para a pessoa não ficar presa quando elas forem necessárias e suficientes. Porém, quando a gente se deparar com situações que o apenado ele descumpre essas medidas restritivas, ele pode ser preso e acabar ficando aí custodiado em uma unidade prisional. Caracteriza mau comportamento carcerário. O mau comportamento carcerário, ele é uma questão muito importante porque para você adquirir direitos, benefícios dentro da unidade prisional, você precisa ter um bom comportamento. E cometendo a falta grave, você perde esse bom comportamento. E quando você vai conseguir readquiri-lo? De acordo com a jurisprudência e doutrina, o bom comportamento ele é readquirido um ano após a prática da falta grave. Então, se o apenado ele cometeu a falta grave dia 1 de janeiro de 2026, dia 1 de janeiro de 2027, ele readquiriu o bom comportamento. Ou, caso ele tenha algum benefício antes dessa data, ele também readquire o bom comportamento, porque ou você observa o prazo de um ano entre a falta e o bom comportamento para ser readquirido, ou quando o apenado ele está prestes a conseguir o benefício na execução penal. Aí ele também readquire o bom comportamento nessa situação. Certo? É isso. Espero que tenha ficado claro. A falta grave ela tem que ser combatida, ela é muito prejudicial. O advogado ele deve conseguir, pelo menos, se doar ao máximo para reverter essa falta grave ou em absolvição ou para uma falta média ou leve, que aí não vai acontecer essas consequências graves que eu acabei de explicar para vocês. Qualquer dúvida, meus amigos, meu WhatsApp está à disposição na descrição e no comentário fixado. Mandem comentários, se inscrevam no canal, deixem um like e ativem as notificações. Até um próximo conteúdo e um abraço.